Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, para mais um dia de análise e estudo do intraday. Vamos começar então o vídeo. Hoje o índice continuou na mesma região de preço que ela havia se estabelecido na tarde de ontem e final do pregão. A gente pode puxar um zoom aqui e observar que essa região está bem consolidada, certo? Foi uma região em que anteriormente, como nós havíamos falado ontem, havia feito uma troca de polaridade, ela passou de suporte para resistência e agora este quadro está se consolidando, certo? Aqui, deixa eu apagar, hoje durante o dia, eu tracei uma linha de tendência um pouco maior, mais macro, para que eu pudesse observar esse movimento que o mercado estava fazendo. Eu vou puxar um zoom maior aqui de 60 minutos e eu puxei esta linha aqui de tendência. Desde o dia 21 até o dia de hoje, certo? Como o mercado está em 60 minutos, ele não fica muito bem posicionado a linha. Se eu puxar para um tempo gráfico menor, a linha fica certinha nos pontos, tá? E o que acontece? Deixa eu puxar o zoom aqui. 5 minutos. O que acontece? Essa região, ela foi muito bem respeitada desde o dia 21, como eu havia comentado com vocês. Ela vem servindo de resistência. Houve um falso rompimento aqui, ela travou numa região de preço ontem e despencou. Com isso, ao início do pregão de hoje, ele veio exatamente nessa região, nessa linha de tendência, certo? Vamos puxar aqui os parâmetros das médias móveis, a gente pode observar que as médias estão flat, as médias estão dentro do range dos candles. Quando as médias estão dentro do range do candle, não é sinal de que a gente não deve fazer muita coisa, pois o mercado não vai trabalhar em uma tendência mais esticada. Tendências esticadas, como foi a de ontem, as médias estão sempre alinhadas, como nós vimos no mercado de ontem. O mercado de hoje foi dentro, consolidado. O que a gente pode observar, vamos puxar essa região de pressão de preço para cá. Ó, nós podemos observar que ela foi respeitada, assim como a região de preço de baixo daquela região lá de trás, que a gente puxou numa visão mais macro, que era uma resistência que virou suporte. Certo? Então, o mercado hoje basicamente trabalhou dentro dessa área. O que poderia ser feito aqui? Quando o mercado está lateralizado, está em movimento flat, o preço está em movimento flat, basicamente eu vou optar por retirar os parâmetros de média e vou operar só price action. E no price action, nós operamos a tendência, nós operamos os padrões gráficos, nós operamos os padrões de candle e nós operamos FIBO, certo? Vamos traçar uma FIBO aqui. De cara, de antemão, de cara, eu poderia realizar uma entrada de venda já aqui, no começo do dia. Deixa eu abrir aqui. Aqui, no começo do dia, eu poderia já realizar uma entrada de venda, certo? Não seria arriscado porque este tipo de região ela tem sido respeitada há muito tempo, certo? Então,
uma FIBO aqui, o que nós poderíamos trabalhar aqui nessa FIBO? Nós poderíamos fazer uma entrada, como eu havia falado, nessa região, justamente aqui, e conduzir a operação até a última mínima de relevância do dia anterior, que foi justamente aqui. Certo? Esse seria o meu alvo, um alvo curto, certo? Com isso, depois disso, eu não iria já entrar de cara em uma compra, justamente por ela estar já longe da região importante de preço que foi do dia anterior e do macro, certo? Aonde eu esperaria entrar novamente? Eu esperaria justamente, deixa eu aumentar o zoom aqui para que fique mais fácil de vocês verem. Eu esperaria justamente essa entrada aqui. Por que eu esperaria essa entrada? Esse candle aqui, ele foi um candle, ao contrário, esse candle aqui, ele foi um candle de ignição. Só que nós devemos lembrar que candles de ignição em mercados lateralizados, geralmente eles não cumprem o papel de continuidade do movimento. Eles vão sempre cumprir o papel de exaustão do movimento, certo? E foi isso exatamente o que aconteceu. O mercado estava lateralizado, ele chegou na região em que havia pressão vendedora, e neste candle aqui se realizaria uma venda. Até onde eu realizaria essa venda? No mesmo local da anterior, que seria aqui embaixo, certo? Depois disso, o que eu esperaria? Eu esperaria o mercado se desenvolver um pouco mais. Aqui, de 10 horas, podemos observar aqui, ó. Aqui, ó. De 10 horas até o momento de 11h45, o mercado não fez nada. O mercado simplesmente fez um pequeno range de lateralização e não tomou rumo. Ele apenas ficou estacionado ali, até que, a partir desse momento, o preço tomou um rumo, que foi justamente, novamente, na região de pressão vendedora. Aqui, nesse momento, até onde, ou melhor, onde eu iria entrar? Eu iria colocar minha FIBO aqui e minha FIBO aqui. Né? Foi esse pequeno range aqui. Eu esperaria o mercado realizar um movimento justamente de toque na região de pressão vendedora. Eu entraria no momento exato que ela tocasse? Não. Por quê? Porque justamente o mercado poderia romper ela e tomar o rumo, certo? Então, aonde exatamente eu entraria? Eu entraria no final desse candle aqui. Esse candle aqui, ao final dele, e o stop dele seria aqui, certo? A partir do momento em que esse candle se encerrasse e o próximo se iniciasse, eu entraria vendido e meu stop seria aqui em cima. Até onde eu iria conduzir essa operação? Eu iria conduzir essa operação também até o mesmo nível em que ela foi durante o dia inteiro. Deixa eu fechar aqui. Nós podemos observar em que essa região, no dia de hoje, foi uma região que os preços respeitaram, certo? Nós podemos dizer isso, que os preços respeitaram aqui. E o que acontece aqui? Com isso, nós poderíamos ver que o preço com esse topo aqui e esse fundo aqui, por que esse fundo exatamente aqui? Porque
esse fundo, deixa eu marcar aqui, porque esse fundo e não esse. Porque como eu entrei aqui, nessa região, esse fundo ainda não existia, então eu não poderia considerar ele. Vou considerar o último fundo relevante, certo? Então é nesse topo com esse fundo. Eu vou puxar no primeiro alvo e o preço foi exatamente lá, no primeiro alvo. Aqui, como era uma região que estava importante no dia de hoje, eu sairia da operação aqui. Por mais que o mercado tenha se desenvolvido um pouco mais e ter ido buscar o primeiro alvo da FIBO, eu teria saído aqui justamente porque o mercado estava respeitando essa região dentro do intraday, dentro do dia, certo? E se essa região estava sendo respeitada dentro do dia, é uma região que deveria ser levada em consideração. Depois disso, o mercado ele travou novamente. Nós podemos dizer, nós estamos no segundo dia, meio negativo de queda, e vamos considerar aqui. Eu vou até apagar a fio para explicar uma situação para vocês. Aqui, quando o mercado fez este movimento aqui, ele caiu, consolidou, tomou rumo novamente. Ó, percebe que ele tocou 2 vezes na região de preço que nós havíamos marcado no dia anterior. Caiu, corrigiu, fez um pequeno pullback e caiu novamente. Certo? A tendência lógica é que o mercado vá fazer um pullback na linha de tendência. Por quê? Isso aqui não é um rompimento, gente. Isso aqui é um falso rompimento. Rompimento é quando ele rompe de fato e o mercado toma rumo contrário ao movimento que estava anteriormente. Certo? Seria aqui. Por quê? Deixa eu fechar aqui. Se eu traçar uma linha aqui, daqui para cá, aqui, ó, eu vou ter uma angulação, um triângulo descendente. Geralmente, em triângulos descendentes, o mercado ele vai derreter, só que ao mesmo tempo ele vai corrigir. Ele vai fazer um pequeno pullback. E esse pullback, ele sempre vai na tendência anterior, certo? Eu havia observado esse tipo de situação nos backtests que eu havia feito e tem uma assertividade de 85%, certo? Você deve considerar isso baseado a outras confluências, para que você entenda o que está acontecendo no preço. Como eu havia falado ontem, o mais importante é a leitura de preço, certo? Se eu traçar aqui, nós podemos observar o mesmo triângulo, certo? E, basicamente, o mercado ele trabalhou nessa região durante o dia inteiro. E foi esse movimento que o mercado fez durante o dia inteiro. Gostaria de agradecer a todos pelo apoio. Gostaria de convidá-los a assistir os demais vídeos do canal. Gostaria que vocês se inscrevessem, curtissem, comentassem. Eu melhorei um pouco o áudio. Aumentei, porque no vídeo anterior eu havia percebido que o áudio tinha ficado um pouco baixo. Eu espero que o áudio tenha ficado bom dessa vez, mas continuarei melhorando, certo? Continuarei trazendo novidades e volto a lembrar vocês que irei trazer outros tipos de conteúdo também, como análises financeiras, irei trazer análise de estratégias de investimento para o mercado financeiro, para a construção de uma carteira,
Irei trazer para vocês dados econômicos também, para que vocês entendam que o que se reflete no mercado, no intraday, que se reflete aqui dentro do índice, é justamente o que acontece no nosso mundo real, na bolsa, no Copom, na inflação, no Banco Central. Esses tipos de, esses tipos de instituições, elas têm grande peso e grande relevância no que acontece dentro do mini índice. Então, eu irei trazer também conteúdos voltados para isso, certo? Agradeço a todos, um abraço e tchau!